Segundo Shen e Li, do Instituto de Tecnologia Computacional de Pequim, com o crescimento explosivo da internet, as pessoas se sentem afogadas na imensa quantidade de textos acessíveis. É neste cenário que a sumarização automática ganha importância. Através dela, podemos representar o documento por um pequeno trecho que cubra os seus principais tópicos, ajudando os usuários a captarem o que há de mais relevante. Assim, a sumarização de documentos tem se tornado um dos campos de pesquisa mais interessantes para a entrega de valor imediato à sociedade da informação atual. Dependendo da maneira como buscamos a solução, um sumarizador automático pode ser classificado entre algumas categorias. Em 2015, de acordo com Tabassum e Oliveira, as abordagens mais comuns são: 1. A baseada em features funciona com a identificação de atributos reveladores da importância de cada sentença. Por exemplo, a localização da sentença, a similaridade com o título ou a frequência de certas palavras. 2. A baseada em ontologias admite a entrada de um conjunto de entidades por especialistas daquele domínio. 3. A baseada em cognição funciona com o entendimento e o uso do processo de leitura e de aquisição de conhecimento humanos. 4. A baseada em eventos funciona priorizando a identificação de eventos e subeventos ao longo do texto. E, finalmente, 5. A baseada no discurso, que parte de suas propriedades, como, por exemplo, a análise de cadeias léxicas, para resolver o problema. Vale mencionar que essa classificação não depende da base trabalhada. Quando os documentos são na realidade notícias, Ferreira, de Souza Cabral e outros autores trazem um parâmetro interessante para a discussão. Em estudo conjunto entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa Hewlett Packard, em 2013, uma diversidade de sumarizadores foram testados em uma base com notícias do jornal CNN. Entre todas as tentativas, a melhor abordagem rendeu 0,73 de revocação e 0,35 de precisão. Partimos então deste parâmetro. Olhando para a pesquisa feita por Guo e Stalios, da Universidade de Heriot-Watt, na Escócia, uma interessante proposta de sumarizador baseado em psicologia cognitiva traz resultados superiores. Sua abordagem rendeu 0,7 de revocação, média, e 0,54 de precisão, média, sobre uma base que é referência em notícias e sumarização, chamada DUC 2013, de Document Understanding Conferences. Nela, encontramos notícias do jornal New York Times, bem como das agências Associated Press e da chinesa Xinhua. Os autores Guo e Stalios trabalharam com a abordagem de sumarização baseada em psicologia cognitiva. Em sua pesquisa, eles propõem o sistema de sumarização baseado em indexação de eventos. Um evento, no caso, é um conceito da psicologia cognitiva e pode significar tanto uma história como uma sentença. Tratemos do evento como uma sentença, pois o documento será decomposto em sentenças neste trabalho. Cada uma pode ser analisada por seu sujeito, seu objeto, para a cláusula principal, seu objeto para a cláusula subordinada, sintagmas nominais e sintagmas verbais. Os autores explicam que a base teórica foi proposta por Zhuang e outros. Ela indica que um leitor monitora 5 aspectos ou índices quando lê em documentos. 1. A temporalidade. São as referências temporais presentes nas palavras da sentença. Isso é resolvido com o uso da WordNet, uma base léxica para o idioma inglês, que oferece uma lista de termos relacionados à temporalidade. 2. Espacialidade. De forma similar, a especialidade recorre ao WordNet atrás de referências a espaço, adicionando à lista original abreviações que não existiam. 3. Protagonismo. São os personagens ou atores das ações descritas. Isso é resolvido levando-se em consideração
os sintagmas nominais com função de sujeito ou de objeto nas cláusulas principais. Uma lista com quase 9.000 nomes ajuda a resolver identificações de atores humanos e respectivos gêneros. Com isso, e aplicando-se algumas regras do uso de pronomes, ainda se consegue encontrar e unificar referências a um mesmo ator. 4. Causalidade. São as relações mais subjetivas de causalidade. A abordagem escolhida também depende da WordNet, desta vez com análise de sintagmas nominais e verbais que remetam à ideia de causa e efeito. Além disso, são usadas duas regras. A relação de causalidade entre sentenças requer a coexistência de ao menos um sintagma nominal. E a relação de causalidade só ocorre na direção de leitura do texto. 5. Intencionalidade. São as relações de intenção vagamente coletadas buscando-se sintagmas nominais sinônimos de intencionalidade. De posse dos 5 índices para cada sentença, isto é, protagonismo, temporalidade, espacialidade, causalidade e intencionalidade, os autores, então, aplicam uma premissa mais forte. Como o idioma inglês é proeminente quanto ao sujeito, isto é, o sujeito define fortemente as formações das sentenças, eles decidiram por usar os índices protagonismo, temporalidade e espacialidade para agrupar as sentenças em clusters de significados. Transversalmente a esses clusters, os índices de causalidade e intencionalidade conectam os assuntos e indicam redundâncias. No passo seguinte, assumem como fato conhecido que, geralmente, os sintagmas nominais que mais aparecem, em especial na função de sujeito, são os mais importantes para o documento. Com isso, escolhe-se o cluster com mais palavras e, a partir dele, remove-se os relativamente pequenos. Por fim, procedem à redução, feita em 3 filtros. No primeiro, sentenças redundantes são tratadas como uma só. Isso é resolvido pela identificação de sentenças vindas de um mesmo cluster, com os mesmos sujeitos, objetos e sintagmas verbais. No segundo filtro, os índices de causalidade e de intencionalidade revelam as chamadas unidades-chave, que envolvem sentenças relacionadas entre os clusters e que devem ser priorizadas no sumário. No último filtro, as sentenças das unidades-chave são ordenadas por seus índices de temporalidade, bem como por sua ordem natural no documento. Afinal, com os tamanhos dos clusters e das sentenças remanescentes medidos em palavras, e de posse da restrição de tamanho do sumário final, é feita uma seleção que mantenha a proporcionalidade entre eles. Dessa forma, podemos encerrar nossa explanação sobre sumarizadores automáticos, o seu valor, seus tipos e como abordagem cognitiva, em especial, mesmo com muitos espaços para melhorias, conseguiu um bom resultado entre várias fontes de notícias internacionais. Entendendo e usando da cognição humana, talvez seja possível obter sumários muito próximos da seleção humana e, assim, melhorar o aproveitamento de nosso cada vez maior universo de notícias. Obrigado.